Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade. Hoje para falarmos sobre a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que está acontecendo aqui em Brasília entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Para isso, nós contamos com a honrosa participação da nossa grande liderança de Jordacir Vieira de Matos, que é o presidente nacional do MCT, Movimento Comunitário Trabalhista, que tem aí uma grande experiência na questão de organização urbana. Então, seja bem-vindo, Jordacir, é uma satisfação lhe receber aqui nos estúdios da Rádio Legalidade. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória política e se ver realmente se o senhor ficou do lado certo da história. Em primeiro lugar, eu que agradeço à Rádio Legalidade por me receber aqui. Queria cumprimentar aqui o Caio. O Caio está aqui presente no estúdio conosco. E o Caio é do Setorial Nacional do Movimento Comunitário do PT. Legal. Foi eleito esse ano, né? Um jovem de luta, né? Bem, a minha trajetória política começa em 1976, 77. Eu era jovem, morava aqui em Goiânia e eu fazia oposição ao regime militar. Era a época do Geisel, né? Eu não sabia que existia ditadura militar, eu não conhecia esse nome. E eu dizia nos bairros, nas escolas, o seguinte: este governo que aí está não me representa. E foi assim que eu comecei a minha história de oposição. Em 79, com a volta dos anistiados em Goiânia, nós recebemos vários anistiados. E eu me integrei à FREMES, que era a Frente de Reorganização do Movimento Secundarista. E a FREMES era uma evolução de ideias, né? A gente era represado há tanto tempo, sem poder falar e tudo, e era ali que a gente se reunia para fazer as reuniões e tudo, né? Foi uma época muito rica da minha juventude. E dentro da FREMES, nós tínhamos várias tendências, né? Nós tínhamos lá o pessoal do Partidão, né, que vendia o jornal A Voz da Unidade. Nós tínhamos lá os trotskistas e tínhamos lá também os estudantes que defendiam a guerrilha do Araguaia, né, que foi um marco na história do nosso povo, de resistência à ditadura militar. E eu fazia parte desse campo que defendia a guerrilha do Araguaia. E com a volta dos anistiados para o Brasil, todo anistiado que chegava em Goiânia, nós tínhamos uma comissão que ia recepcioná-los no aeroporto. E eu me lembro até hoje que chegou em Goiânia o Euler Ivo e a Marina Vieira. Tá? O Euler era um estudante que foi muito perseguido e foi para a clandestinidade. A Marina, irmã dele, ela era estudante também, foi para o Chile, e quando teve o golpe de Pinochet, ela foi presa. E ela só escapou do fuzilamento porque ela desmaiou antes de ser fuzilada. Ela contava que quando ela acordou, ela estava toda ensanguentada, saiu andando nas ruas do Chile sem conhecer ninguém. E deu sorte, encontrou uma companheira que a acolheu. Então, assim, foi a minha despertar para a militância. E nós fizemos o primeiro ato de ousadia em Goiás, né? Existia uma fazenda na região metropolitana de Goiânia chamada Fazenda Caveirinha. E lá, nós da FREMES e alguns estudantes universitários organizamos 3.000 famílias e invadimos essa fazenda. E nós não só invadimos, né? Nós consolidamos um bairro, que hoje é o Jardim Nova Esperança, um bairro de classe média em Goiânia, né? E logo cedo, Alan, eu aprendi que a luta pela terra, tanto no campo como na cidade,
às vezes, custa o sangue do nosso povo. Lá foi assassinado pela Polícia Militar de Goiás o companheiro Robinho Azevedo. E quando nós consolidamos o bairro, nós colocamos o nome de uma escola que está lá até hoje, a Escola Robinho Azevedo, né? Então, a minha juventude começa nessa luta, né? Aí eu me volto para o meu bairro, o Jardim Guanabara. Eu fui eleito secretário-geral da Associação de Moradores do Jardim Guanabara 1, 2 e 3. Da Associação de Moradores, eu fui para o Conselho Consultivo de Associações de Bairros de Goiânia, que era a entidade municipal. Do CCAB, eu fui para a direção da FEGAM, que era a Federação Goiânia de Associações de Moradores, né? E da federação eu fui para a CONAN. Eu fui diretor da CONAN durante 3 mandatos. Aí teve um congresso que eu, por opção pessoal, eu quis ficar fora da CONAN e eu venho para o PDT em 2010. Né? Aqui no PDT eu fui muito bem acolhido pelo presidente Lupe. Né? Acho que o Lupe foi muito audacioso ao me receber. Eu me lembro até hoje da conversa do Lupe comigo. Nós conversamos umas 2 horas na sala dele. No final das 2 horas, ele me deu uma ficha de filiação e falou: Jordaci, assina a ficha de filiação. Eu vou abonar a sua filiação. E você é o presidente do movimento comunitário nacional. E eu quero te falar o seguinte: quem é do movimento comunitário nacional tem assento na executiva ampliada do partido e pertence ao diretório nacional. Então você tem que ter consciência do que é seu papel. E foi assim que eu cheguei no PDT. Né? Sou grato ao Lupe pela forma que ele me recebeu. Aí aqui no PDT, finalmente nós organizamos um movimento comunitário trabalhista. Que é um movimento das lutas sociais mesmo, né? Sim. Dos embates, onde o senhor se identifica. Mas os parabéns aí pela sua trajetória. Não é fácil, né, lutar pela terra, pela moradia, mas com certeza é uma luta que a gente vai ser reconhecido, vai deixar aquele legado. E o senhor também agora faz parte da coordenação da executiva da Conferência Nacional das Cidades, aqui em Brasília, que está reunindo lideranças de todos os estados para discutir a questão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que dá as diretrizes, né, sobre as futuras cidades, como vão se organizar as presentes e as futuras cidades da nossa Federação Brasileira. Então, um evento muito importante, e o senhor com certeza tem muito o que contribuir. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa conferência, também sobre a sua atuação nos programas habitacionais que o senhor tanto luta e defende para aquelas pessoas que mais precisam. Certo. Vamos lá. É preciso relembrar um pouquinho a história do Brasil com o golpe que a presidenta Dilma Rousseff sofreu, né? Foi extinto. O Ministério das Cidades, não foi realizada a 6ª Conferência das Cidades. Isso foi em 2016. Né? Com a volta do presidente Lula ao poder, foi reorganizado o Ministério das Cidades, e aí nós, de movimentos sociais, fomos discutir com o ministro. Ministro, nós temos que reorganizar o Conselho Nacional das Cidades. O ministro concordou, nós organizamos o conselho e, quando tomamos assento no conselho, começamos a pautar a necessidade desta conferência. É um processo que estava represado há muitos anos, né? Com muito esforço, e aí, principalmente de nós, dos movimentos sociais, né, que temos assento na executiva nacional da conferência. Eu sou uma das pessoas que estou lá. Essa conferência, eu te digo o seguinte: se não fosse o esforço dos movimentos sociais, talvez ela não se realizaria. Então é preciso aqui ressaltar
o papel da CONAN, que é a Confederação Nacional de Moradores, que eu sou secretário-geral. É preciso ressaltar o papel do MTD, que é o Movimento de Trabalhadores Democrático. É preciso ressaltar o papel da União Nacional de Moradia Popular, da Central de Movimentos Populares e mais alguns do MTST. Se eu esqueci algum movimento aqui, eles vão me desculpar, mas nós somos 7 movimentos. Então, esse coletivo dos movimentos é que carregaram essa conferência nas costas, né? Então, eu tenho que fazer aqui o reconhecimento a estes movimentos sociais. Tá certo. E, com certeza, essa luta, essa batalha, essa troca de informação, de ideias, de projetos que será debatido na conferência, vai fazer toda a diferença lá na ponta, né, para o morador da cidade, porque muda totalmente o conceito de cidade, a organização da cidade, a questão da sustentabilidade, da democratização das cidades. Enfim, mais justiça social, mais qualidade de vida para a população que está lá. Então, esse trabalho, com certeza, é de extrema importância. O senhor está representando não só como delegado, está representando também um movimento e o PDT nesta conferência. E qual a expectativa aí para essa conferência? Projetos da área sustentável está sendo discutido? Sim. Qual que é a expectativa? Primeiro, a expectativa é excelente, né? Nós estamos organizando a conferência para 3.000 delegados, tá? Então, nós temos gente de tudo quanto é lugar do Brasil. E é uma conferência que nós não queremos olhar para trás. Nós queremos olhar para frente, discutir habitação, discutir meio ambiente, enfim, todos os temas que possam avançar nas políticas públicas aqui no Brasil, né? Como eu já te falei aqui, é uma conferência que vem represada desde 2016. Então, a nossa expectativa é grande para essa conferência. Falando também na questão da organização e organização da questão urbana da cidade, também está vinculada à questão do programa habitacional. O senhor tem bastante conhecimento e tem lutado muito por moradia, tenho acompanhado o seu trabalho. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância do programa Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas realmente tenham um local adequado para viver com dignidade com a sua família. Bom, falar do Minha Casa Minha Vida me remonta os anos de 2005. O presidente Lula ganhou as eleições e nós fomos fazer parte da comissão de transição. E nós, de movimentos sociais, descobrimos o FDS, Fundo de Desenvolvimento Social. Quem organizou esse fundo foi a dona Ruth Cardoso. E dentro desse fundo tinha mais de 100 milhões de reais. E aí virou uma guerra, tá? Construtora queria o fundo, todo mundo queria o fundo. E nós chamamos o presidente Lula e falou: Lula, nós sempre votamos de você, na derrota e tudo, sempre estivemos ao seu lado. Entrega esse dinheiro para nós, para a gente fazer moradia. E o Lula topou, né? E nós criamos um programa chamado Crédito Solidário, tá? Que a essência do programa chamava Crédito Solidário, por quê? Porque as famílias iam ter um subsídio de moradia, né? E a prestação seria paga em 10 anos a juros zero. Isso era uma revolução no país, né? Nós criamos, então, o programa Crédito Solidário e, de lá para cá, o programa avançou, que virou o programa Minha Casa Minha Vida em entidades. Quando nós criamos o programa, a gente não exigia, por exemplo, que o loteamento tivesse infraestrutura. Então, a gente ia lá e construía em qualquer loteamento, né? O programa hoje avançou. Veja bem, para você construir no Minha Casa Minha Vida, primeiro é preciso explicar que nós só entramos no Minha Casa Minha Vida entidades através de uma entidade sem fins lucrativos. O que é o papel dessa entidade? É organizar o povo, organizar as famílias para fazer a construção.
Então, hoje, para você participar do programa, você tem que ter um loteamento. Esse loteamento tem que ter acesso a asfalto, tem que ter água e energia. E tem que ter equipamentos sociais num raio de 3 quilômetros. Por exemplo, tem que ter escola, tem que ter o CRAS, tem que ter posto de saúde, porque nós não podemos chegar numa cidade e construir lá longe, aonde que a família não vai ter acesso a isso. Então, isso foi um grande avanço para o programa. Mas hoje, o programa enfrenta problemas. Tá? Primeiro, o governo Bolsonaro, e é preciso a gente denunciar isso, foi um mal para o país. Assassinou mais de 700 mil famílias na pandemia. Eu não esqueço disso. Perdi primos, perdi amigos por causa deste governo. Mas ele também montou um desmonte na máquina pública. Por exemplo, a Caixa, que é um banco social, ela só existe porque existem as políticas públicas, foi desmontada. Para você ter ideia, nós fizemos um chamamento em 2023 para contratar habitação popular. Só agora, hoje, inclusive eu quero informar as famílias de Douradina, saiu a primeira parcela para a gente começar o projeto. Então, veja bem, o que você fazia antes do governo Bolsonaro, você fazia em 1 ano, nós demoramos 3. Nós agora estamos selecionando, o Ministério das Cidades fez uma chamada para 50 mil casas no programa rural e 20 mil no programa urbano. Nós estamos com um problema. Devido ao desmonte que a Caixa está, não temos pessoas para tratar do programa. Inclusive, é um debate que nós vamos fazer na conferência. Nós temos que reestruturar a Caixa, porque a Caixa é a mãe desse programa. Né? Nós não podemos admitir que o governo, e eu acho que aí eu tenho uma crítica ao governo Lula, ele não está dando atenção especial à Caixa Econômica Federal. A Caixa tem uma função social. Sim. Na questão habitacional. Tá? Então, é a única instituição que... Para você ter ideia, antigamente, como que você habilitava um projeto? Tá? Você pegava todos os papéis, ia na GIAB. A GIAB é um órgão estadual dentro da Caixa. Aí você ia lá e protocolava o projeto. A GIAB analisava aquilo e marcava reunião com você, tipo de 15 em 15 dias. Correto? Aí você ia lá, a GIAB falava, arruma isso, arruma isso, arruma isso. Tá? O governo Bolsonaro criou uma tal de centralizadora, tá? Que é para não funcionar o programa, porque hoje você põe todos os documentos no sistema da Caixa. E aí tem problemas, você não sabe com quem que você conversa, não tem uma pessoa para você conversar. Eu vou te citar um exemplo. Em 2023, nós protocolamos um projeto da AHBM, a entidade que eu dirijo. Durante mais de 8 meses, eles falavam o seguinte, a ata não está registrada, pedimos a ata registrada. A gente ia lá, protocolava. Vinha a mesma demanda. Quando foi um dia, casualmente eu estava numa reunião, aí eu descobri quem era o analista que estava analisando o processo da HDM. Quando eu comentei isso com ele, não, você não mandou a ata registrada. Eu falei, mandei. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, eu, você, fulano e fulano, nós vamos te explicar como é que é a ata. Marcamos a reunião, fomos para a reunião, abrimos a ata, porque a ata da HDM ela é digital, ela não é mais manuscrita. Aí nós tivemos que abrir a ata para mostrar para o analista que estava registrada. Então, se eu não descubro o analista, eu não tinha contratado. Então, essa dificuldade é uma das dificuldades que as entidades enfrentam hoje dentro da Caixa. Por outro lado, eu estou estarrecido. Tá? Participei de reunião na Caixa ontem, das 9 até 1h, de saber o desmonte que está. Os funcionários da Caixa estão fazendo planilha em Excel para resolver a demanda.
Então, eu faço um apelo aqui ao presidente Lula, se essa reportagem chegar até ele. Lula, olhe com carinho para a Caixa Econômica Federal. Nós precisamos da Caixa. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o programa, como nós temos lá a Noemi Lemes, como nós temos a Eleonora Márcia, como nós temos a Inês Magalhães. Mas é preciso, Lula, que você olhe com carinho para a Caixa. Exatamente. Até a questão da Minha Casa Minha Vida tem outra função também, além de proporcionar moradia digna para as famílias que mais precisam nesse país, também tem uma função importante que é a questão da criação de emprego, renda e também fomentar o comércio local com venda de material de construção. Então esse projeto é fantástico, realmente as instituições, principalmente a Caixa Econômica Federal, tem que estar preparada, né, para atender essa demanda popular que tanto precisa em nossa sociedade. Porque realmente, no momento que o governo federal não estabelece prioridades para atender essa questão da demanda habitacional, atinge não só as famílias, mas também a economia, né? Sim. É uma engrenagem, uma coisa precisa da outra. Inclusive, é preciso te falar um negócio. Quando nós criamos o programa Crédito Solidário, nós nunca criamos o programa para combater o déficit habitacional no Brasil. Essa é outras formas que nós temos. Nós criamos o programa, foi para girar a economia lá no pequeno município. Para você ter ideia, eu estou construindo agora em Douradina. É um município de 6 mil habitantes. Uhum. Nós vamos gerar lá dentro algo em torno de 9 milhões de reais. Nós vamos construir um bairro lá. Uhum. E é importante te falar, só para frisar, que é um bairro que nós vamos entregar uma casa de 52 metros quadrados, com laje, tá? O bairro é asfaltado, com rede de água, esgoto e energia. Olha que maravilha, né? Tá? E isso é outra coisa que é preciso te falar, o seguinte, quem tem acesso a essa moradinha? Foram famílias que ganham até R$ 2.800. Então, o programa, ele é muito bonito, ele merece ser valorizado e incrementado. Nós estamos com um problema, está faltando recurso para o programa Minha Casa Minha Vida, enquanto essa cambada de deputado de direita que quer fazer emendas via Pix para desviar recursos. A sociedade brasileira tem que acordar. Ela tem que saber em quem votar. Esse ano vamos ter eleições. Não é possível que nós vamos tirar do voto um Congresso tão atrasado, um Congresso tão retrógrado, isso igual está aí. Acho que nós temos que avançar. Com certeza. E esse ano é o ano eleitoral, né? É a participação do povo no poder através do voto secreto. É a única arma que o eleitor tem de mudar esse Congresso Nacional é através do voto, elegendo pessoas comprometidas com as causas populares que realmente interessam a nossa população. Mas fica aqui o alerta, então, do nosso amigo Jordacir, uma grande liderança, um batalhador, uma pessoa extremamente dedicada, comprometida com o bem comum. E é pessoas assim que a gente precisa na linha de frente, nas conferências, debatendo, discutindo, para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor. Sucesso no seu trabalho. Eu quero deixar a palavra à sua disposição para as suas considerações finais aqui pela Rádio Legalidade. Bom, primeiro agradecer a gentileza de vocês me receberem aqui, né? Fazer aqui um reconhecimento ao presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, né? Eu cheguei aonde eu cheguei porque o Lupe confiou em mim, né? Então é preciso ressaltar aqui também a participação do Lupe na minha trajetória de vida, né? E eu só tenho a agradecer ao PDT, tá? Eu tenho a agradecer ao PDT, aos amigos que aqui eu tenho e à direção nacional do Movimento Comunitário Trabalhista. E te falar, esse ano
nós vamos realizar o Congresso Nacional da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Eu quero voltar aqui para falar sobre o Congresso. E nós, no MCT, estamos dialogando com vários parceiros, inclusive está aqui o Caio, né, que é do Setorial Nacional do PT. Nós já estamos colocando na pauta o Congresso da CONAN. E nós queremos avançar a CONAN. Nós queremos que a CONAN se torne realmente uma entidade que fale com o povo, que faça a correia de transmissão entre a nossa luta e o nosso povo. Eu, mais uma vez, agradeço aí a vocês. A gente que agradece aí de coração a sua participação, a sua disponibilidade. Também deixar um abraço e agradecer a presença aí do Caio, grande militante aí do PT, dos movimentos sociais também. Participação do Edivaldo Pereira na parte técnica. O Edivaldo, ele foi convidado para ser presidente do distrital do Movimento Comunitário Trabalhista. Até hoje não me respondeu, viu? Olha aí, tá aí o compromisso, tá aí a responsabilidade, então. Né, Edivaldo? Para assumir esse compromisso aí, porque com certeza a causa é justa, né, seu Jodarcy? Sem dúvida, ela é justa. E eu, assim, quando eu falo de habitação, quando eu falo da luta, eu fico emocionado, porque saí de onde eu saí, de um bairro, estávamos acabando, eu estou voltando, né? De um bairro de periferia em Goiânia, que eu me lembro que as crianças só tinham a barriga e amarelão, né? Eram as umbrigas. E chegar onde que eu cheguei. E eu tenho um orgulho na minha vida, eu cheguei aonde eu cheguei sem carteirada. Eu nunca fui apoiado por um deputado, eu nunca fui apoiado por vereador. Então, isso me emociona e eu estou com 65 anos, quero viver mais uns 100 fazendo o que eu dou conta de fazer. Tá certo. Estamos marcando uma entrevista, então, para daqui a um século. Mas, com certeza, a gente está aí à disposição, Jodarcy, de acompanhar nessa caminhada, nessa luta. Dizer que a Rádio Legalidade é parceira, estará sempre de portas abertas para a gente ampliar esse debate, essa discussão, porque com certeza a sua participação é importante, denunciando e também apontando para os horizontes de como as coisas devem acontecer no poder público. Então, o senhor sempre é bem-vindo aqui. A Rádio Legalidade tem essa função social. A rádio, eu costumo dizer que não é minha, a rádio não tem dono, a rádio foi fundada pelo Brizola e é nossa, trabalhista, e é da população brasileira. Seja bem-vindo e até a próxima oportunidade.